Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Sandra Magalhães e a gente hoje vai bater um papo sobre autoconhecimento. Então, assim, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando em como que a gente, se conhecendo melhor, conhecendo as nossas emoções e como a gente reage a elas, como que a gente consegue lidar com aquilo que a gente não tem controle. Curta o vídeo, comente, compartilhe. Faça esse conteúdo chegar na mão de outras pessoas. Meu nome é Sandra Magalhães, sou terapeuta, psicanalista, e hoje a gente vai fazer uma reflexão rápida sobre a palavra de autocontrole, que está tão em moda, está todo mundo falando sobre ter autocontrole, as pessoas precisam saber se autocontrolar, mas afinal de contas, né, o que isso traz de benefício para a nossa vida? O que é o autocontrole de fato, para que isso não seja só mais uma palavrinha de moda perdida aí nos discursos da vida, né? Então, quando a gente está falando de autocontrole, a gente está falando em se conhecer melhor, mas se conhecer como? Conhecer as nossas emoções e como a gente reage àquilo que é o externo, como é que quando a gente recebe alguma coisa a gente reage, como é que a gente interpreta, como é que a gente lê, como é que a gente se comporta, como é que a gente se importa e como é que a gente devolve isso. E quando a gente consegue entender as nossas reações, a gente fica menos refém do externo, e a gente fica menos refém das opiniões, a gente fica menos refém daquilo que é dito, daquilo que é falado, daquilo que é, enfim, passado pra gente, porque a gente sabe quem a gente é. O autoconhecimento, ele leva a gente a se perceber, a saber quem a gente é de verdade, pela nossa lente e não pela lente do outro. É mais ou menos assim. Imagina que você tem uma situação externa sobre a qual você não tem controle, certo? Se você não tem controle sobre aquela situação, aquilo causa um impacto em você, mesmo que você tivesse controle sobre aquilo, mas aquilo causa um impacto em você. E você reage de uma forma que às vezes você fala, poxa, não foi a melhor forma. Por que eu reagi dessa forma? A gente começa a ter reações por instinto, por impulso, e não porque a gente entende o que aquela determinada ação causou dentro da gente. Quando a gente entende o que determinada ação causa dentro da gente, a gente consegue refletir melhor sobre aquilo, entender por que aquilo tocou em algum ponto nosso, e a gente consegue responder melhor a esse estímulo. E aí, com isso, quando a gente tem um autoconhecimento, a gente passa a ter autocontrole. A gente entende o que a gente está fazendo à luz daquele estímulo que a gente teve. A gente consegue também ter mais autocompaixão, ou seja, a gente já não se deixa levar tanto pelas lentes externas que o mundo traz pra gente. Porque quando alguma informação chega, a gente entende que aquela informação é uma lente do externo, a gente, quando bate dentro da gente, a gente entende que não se vê daquela forma, porque a gente tem um autoconhecimento, a gente sabe quem a gente é, e com isso a gente não se importa tanto. Então, o que a gente está falando aqui é da nossa verdade. A gente está falando de verdade, daquilo que a gente é de fato, e não aquilo que as pessoas dizem que a gente é. Reconhece, não é só uma verdade bonita, pura, fantasiosa, não. É a verdade. Vou dar um exemplo aqui. Então, assim, uma pessoa passa na rua por mim e fala o seguinte: você é uma pessoa invejosa. Dando um exemplo. Você é uma pessoa invejosa. Quando ela me fala isso, se eu reconheço que eu tenho essa característica da inveja, e aí, inveja boa, inveja, não importa, eu realmente sou uma pessoa invejosa. Se eu me reconheço como uma pessoa invejosa, aquilo não vai mais me afetar, não vai mais me atacar, porque eu sei que eu tenho a inveja, eu sei que eu costumo olhar para as coisas e falar, poxa, gostaria tanto de poder estar assim. E eu já sei, como eu reconheço que essa é uma característica minha, eu já trabalhei isso, inclusive para fazer com que essa minha característica, que é minha, eu não vou me desfazer dela, eu não vou deixar de ter ela, porque eu nasci com isso. Eu vou conseguir usar isso ao meu favor. Eu vou usar
a minha inveja para que eu produza ou para que eu alcance coisas que eu tenho vontade de ter ou vontade de fazer, seja um esporte, seja uma conquista material. Então, quando a pessoa me chamar de invejosa, ao invés de eu me armar inteira, porque eu não tenho um autoconhecimento, e aí eu me defender e ficar ali me vitimizando, ou me culpando, ou aceitando de uma forma negativa aquela colocação, e querendo brigar com essa pessoa, e fala, por que você está falando assim? Eu apenas aceito e falo, pô, é verdade, cara, assim, na verdade a minha inveja é o que me move. E aí eu consigo inverter isso daí. E eu consigo não me incomodar e me importar. Porque essa inveja pejorativa que veio de lá para cá é o olhar da pessoa. Como eu tenho autoconhecimento, eu reconheço essa característica em mim e eu falo, é verdade. É ela que me move, ela que me bota para frente, ela que me faz acordar todo dia. Eu olhar para o lado e ver que a pessoa tem uma coisa que eu não tenho e eu quero ter. Não para chegar lá e querer tirar dela ou para ficar ali falando mal daquela pessoa. É para me movimentar, é o que eu uso para o meu movimento, é o que eu uso para sair da inércia. Então, nesse sentido, e tudo é polaridade, não existe bom e ruim, a inveja ela pode ser boa e pode ser ruim. Ela pode ser ruim no momento que eu fico ali na inveja e fico só determinada a destruir quem tem as coisas, e tem a inveja boa, que é quando eu uso isso daí para que eu possa gerar esse movimento em mim para poder conquistar o que eu quero. Então, se eu não sou invejosa, se eu não reconheci, se no meu autoconhecimento eu não vejo isso, eu também não me afeto, porque eu me conheço tão bem, e eu sei tão bem que a inveja não faz parte de uma das minhas características, que a pessoa vai falar que eu sou invejosa, e eu vou olhar e vou falar assim, essa é sua ótica, é a sua lente. Provavelmente ela está falando dela. Provavelmente ela viu, a gente funciona como espelho, né? Então, tem alguma coisa em mim, talvez a inveja que ela esteja falando que é minha, se eu nem me importei com isso, talvez seja dela própria, ela só está externando. Então, na verdade, ela não está falando de mim, ela está falando dela. E se eu também tenho esse autocontrole, se eu tenho esse autoconhecimento, essa autocompaixão, eu não vou deixar com que algo que não é meu venha para mim, só porque uma pessoa falou. Então, essa é a reflexão que eu quero fazer com vocês, de como é importante a gente se bancar, no sentido de saber quem a gente é. Façam esse exercício. Se não souberem, que é difícil, procurem uma ajuda de especialista para poder buscar esse autoconhecimento. Porque às vezes a gente vê as pessoas falando, eu estou perdida nesse sentido de eu não saber quem é, porque no fundo você está sendo tudo que os outros dizem que você é, mas você mesmo não sabe quem você é. E aí quando você não sabe, você aceita tudo que você recebe de todos, seja bom, seja ruim. Então, fiquem com essa reflexão. Desejo, assim, muita luz para todos vocês. Um beijo grande.